E o texto termina falando um texto aqui que é bem conhecido por muitos de nós, né? Que é: os jovens se cansam e se fadigam, os moços altos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com as asas como da águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu imagino que esse texto aqui está sendo falado para um grupo de pessoas que já está algumas décadas no exílio, né? Trabalhando ali, tipo, duramente, não vê mais muita esperança, como o povo estava lá no Egito, há vários séculos atrás, né? Agora é engraçado, Vanédia, que você já deve ter ouvido esse texto num contexto assim de devocional, assim, né? Uma meditação para falar assim do nosso cansaço, das coisas que a gente ainda não conseguiu conquistar e tudo mais, né? Aí tem até aquela ilustração da águia, que ela, quando ela consegue atravessar uma tempestade, ela perde as penas e tudo mais, mas lá na frente ela se renova e tudo mais, ela tira o bico, sei lá, e as penas, e vira um novo A bicho, blá águia blá blá. patolino, né? É, é. A águia patolino do Pernalonga, né? Cai o bico e ela fica. Sim. Cai o bico, as penas e tal, aí fica bonitona depois e tudo mais. Uma reflexão aqui, você que geralmente está envolvida com essa coisa da exposição bíblica, né, do texto e tudo mais, existe alguma coisa que a gente pode perder de vista ou deixar de ser abençoado ou exortado quando a gente enxerga todo o texto bíblico como uma mera alegoria de meditação, de devocional, assim, né? Simplesmente a gente olha o texto e fala assim: ai, como é que esse texto ele me deixa inspirado hoje para encarar meu dia, né? Não que tipo seja completamente errado assim você simplesmente se inspirar pela leitura bíblica, né? Se sentir confortado e tal, mas existe alguma coisa que a gente deixa de ganhar, que a gente deixa de ser alcançado pela palavra de Deus quando a gente de fato lê o texto sem tentar entender qual é a mensagem real, definitiva e original que Deus está tentando dar ali para o seu povo e, consequentemente, para nós hoje, sim, por que não, dentro do nosso contexto de aplicação contemporâneo. A gente sempre perde, né? Porque eu sempre digo que toda vez que a gente vai falar de coisas que o texto não diz, fatalmente a gente deixa de falar do que o texto diz. Claro, a gente pode e deve fazer aplicações, né? Mas desde que essas aplicações se refiram ao contexto. Então, eu apliquei aqui, tipo, quais são os deuses dos nossos tempos, né? Então, sei lá, às vezes o Deus do nosso tempo é as redes sociais com a sua, né, o tempo todo tem que estar conectada, eu tenho que ter muitos likes e tal. Isso não existia nos tempos antigos. Mas isso são deuses hoje. E Deus é o remédio contra qualquer um desses deuses. Não importa os do passado ou os do presente. Agora, a gente muitas vezes tende a ir muito apressadamente para uma aplicação pessoal sem buscar entender o texto. E aí a gente corre sérios riscos de errar, de aplicar o texto de maneira indevida. Então, assim, aqui você perguntou se eu já ouvi esse texto de uma maneira mais devocional. Eu só ouvi de maneira devocional. Nunca vi sendo explicado de uma maneira mais assim do que o texto de fato se referia para as pessoas daquela época. Isso é muito importante, porque se a gente não entende o que o texto estava falando para as pessoas daquela época, o texto não tem tanta força, sabe? Porque vai depender da nossa imaginação. Eu penso, para mim o texto significa tal coisa. Quando é dito aqui que os jovens se cansam, se fadigam, mas Deus não se cansa, ele estava mais uma vez comparando Deus aqui com os deuses antigos, os deuses pagãos, que se cansavam, que se fatigavam. Né? E ele estava dizendo aqui, olha, até mesmo os jovens, que era o símbolo, né, de vigor, de força, até mesmo eles se cansam, se fatigam. Ele pegou todas as nações e disse: até isso aqui é menos do que nada perante mim. Sabe? Ele pegou toda a glória humana e disse: isso aqui é como a erva, isso é como a flor que murcha. Então, eu olho para mim assim, eu não sou lá muito velha, mas eu sou cheia de dor nas cadeiras, né? Cheia de dor De nos quartos, como canseira. se fala por aqui. Cheia de canseira em enfado, né? Então, assim, Deus está dizendo: olha, tá vendo os deuses por aí que são assim? Eu sou outra coisa. Comigo a história é outra. Então, quando Deus coloca aqui no verso 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então é como você falou, né? Então, o que é a coisa mais grandiosa que eu já vi? A montanha? Então Deus criou aquilo ali.
Então ele criou os fins da Terra, tá? A coisa mais distante que você viu. Pronto, Deus já foi lá, e porque ele que criou aquilo ali. Na verdade, era a soberania de Deus sendo mostrada para o povo e diante de todos os deuses ali. Não era uma mera questão de dizer assim, você está cansado, mas Deus renova suas forças. É muito mais do que isso. É uma questão de Deus guia o seu povo, sabe? Porque se for só uma questão assim de, eu tô cansada hoje da minha chefe, que não sei o quê, mas Deus renova minhas forças. Se for só isso, e a resolução para o grande problema da humanidade, que sabe, nós tínhamos uma inimizade contra Deus. E a resolução para o problema do nosso pecado, a resolução para tudo isso. Deus está se colocando aqui como a resolução de tudo isso, como um verdadeiro consolo de Israel, um verdadeiro consolo para os grandes males de fato. Então, se Deus está lá nos confins da terra, se Deus criou as montanhas, se Deus criou tudo isso, então é claro que Deus pode resolver problemas pequenos. Claro que Deus pode fazer isso. Mas aqui a gente está sendo colocado diante como você falou das 3 perguntas aí, né? A gente está sendo colocado diante da bondade de Deus. Deus é bom e Ele quer nos salvar. A gente está sendo colocado diante do poder de Deus. Deus pode nos salvar, Ele tem poder para isso. E sendo colocados diante da vontade de Deus. Ele quer fazer isso. Então, assim, é importante a gente pensar nesses 3 aspectos. Que às vezes Deus, claro, Deus sempre é bom e Deus sempre tem poder, mas às vezes Ele não quer fazer determinada coisa. E aí a gente fica esperando que Deus faça, não, será que Deus vai me livrar dessa doença? Será que Deus... E às vezes Deus não quer. Mas isso aqui, a salvação e a guia que Ele traz para o seu povo, Deus sempre quer fazer isso. Então isso nos leva a pensar que se Deus não quiser fazer alguma coisa, Ele é soberano, Ele continua sendo Deus e continua sendo bom. Porque se a gente não olhar assim, quando Deus não faz algo que eu acho que Ele deveria fazer, aí Deus não é tão soberano assim não, Deus não é tão bom, Deus não é tão poderoso assim não, que Deus não fez isso. E Ele está falando aqui, olha, eu não preciso de conselheiro, eu não preciso de ninguém para me dizer nada, sabe? E aí a gente perde muitas vezes a fé em Deus, a gente não tem tanta convicção de que Deus pode fazer as coisas, porque a gente acha que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Não, é Ele quem renova as forças, é Ele quem dá vigor, e é Ele que faz as coisas quando Ele quer, da maneira que Ele quer, e graças a Deus por isso, porque se fosse da nossa maneira, a gente estava perdido, a gente não sabe, a gente é menos do que nada, mas Deus é muito grande e a gente pode confiar nesse Deus plenamente. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.